aí, galerinha? Tudo beleza? Estou aqui para mais uma videoaula de língua portuguesa. A Prof. Cris do Sistema Positivo de Ensino. Hoje teremos um encontro diferente, um encontro colorido. Olha que delícia! Cores, cores e mais cores. Venham cores. Que legal! Gostou? Claro, alunos, a vida precisa ser colorida e o nosso estudo também, não é verdade? Nós damos a cor ao nosso estudo e é o que nós vamos fazer hoje. Estudar é descobrir, é aprender a aprender todos os dias. Não concorda? E estudar a língua portuguesa, nossa língua materna, é sensacional. Aprender a ler e escrever para atuar como um eficiente leitor e produtor de texto é importantíssimo. Mas não é só isso, com certeza. Estudar a língua é sensacional. É descobrir, é sonhar, é viver um momento mágico onde você interage com o texto e com as pessoas. É muito bom estudar. É muito bom estar aqui juntos na semana 15. Você na sua casa e eu na minha. Juntos para a nossa revisão. Vamos relembrar algumas atividades e conteúdos do capítulo 5 e 6. Vamos corrigir algumas atividades e concluímos o volume 2. Mas você fique tranquilo, você pode acessar as videoaulas que estão no SP com você e pode rever os textos, as atividades, os conteúdos. Então, vamos fazer esse combinado. Corre lá, pega seu livro didático, livro de atividades, o que você precisar. E vem pra cá. Vem estudar com a Prof. Cris. Agora é hora de conversarmos sobre a acentuação das oxítonas. Nós já estudamos, fizemos algumas atividades, vamos lembrar? A acentuação das palavras é muito importante, porque elas nos ajudam a ler as palavras. Ela indica uma forma que as palavras devem ser lidas. Claro que a gente precisa pensar sempre a palavra no texto, no contexto, tanto na oralidade quanto na escrita. Mas é muito importante a gente perceber esses combinados, essas dicas, para que a gente possa, cada dia, escrever melhor. Olha só, a professora vai dar um exemplo. Se a professora falasse assim, a Cris, ela está com dúvida na acentuação das oxítonas. A palavra dúvida vai acento no du. Dúvida. Ela é uma proparoxítona. Você estudou, lembra? Vamos já rever. Mas se eu tiro esse acento, fica duvida. A Cristiane duvida da acentuação das oxítonas? Ah, viu como o acento faz toda a diferença? É lógico que vai mudar o contexto na palavra, né? O sentido todo da palavra. Então, temos que sempre ficar atentos a isso. Então, para resolvermos essa atividade e relembrarmos, vamos voltar um pouquinho e lembrar quando nós falamos sobre a sílaba mais forte, a sílaba que é pronunciada com maior intensidade. E quando nós falamos sobre isso, nós conversamos sobre a classificação dessas palavras. Elas podem ser oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Lembra? Por exemplo,
A palavra onça que você está enxergando aí, ela é uma paroxítona. Por quê? O on é a sílaba que tem maior intensidade na pronúncia. Então, nós vamos pensar na sílaba tônica mais forte do final para o começo. Então, quando ela é uma oxítona, quando ela é a última, por exemplo, amanhã, o nhã é uma oxítona. A palavra deverá é uma oxítona, certo? Lembrou? Então, oxítona, paroxítona e proparoxítona. E aquele exercício que nós vamos fazer juntos, do 4, é para nós acentuarmos as oxítonas. Isso quer dizer o quê? Que a última sílaba, ela tem a pronúncia mais forte, mais intensa, né? Se destaca. Então, nós temos várias palavras. Chapéu, pel, olha lá, peão, ão, tem acento, né? Violão. E acentos diferentes aí, ó. Por exemplo, macarrão, peão, violão é o mesmo sinal gráfico, o tio. Agora, tatu tem acento? Não. Picolé tem acento? Lé tem acento agudo. Vendo? Vamos ver? Vamos dar uma olhadinha como é que ficou para você corrigir? Faz o seguinte, se precisar, aquela paradinha no vídeo, confere as suas palavras que você acentuou ou não e vamos lembrar da dica que nós aprendemos? Você lembra? A dica que foi dado na aula para a acentuação das oxítonas é que elas vão levar acento quando elas terminam em A, E, O. Então, seguidas ou não do plural, o S, certo? Ou também elas podem terminar em e ens. Então, aí tem alguns exemplos, ó. Acentuação das oxítonas. Está reconhecendo essa atividade? A professora pediu que você fizesse no livro de atividades. Página 27. Então, você pode pegar o seu livro de atividades e veja lá se você acertou. Observar as palavras paraná, até, avó, boné, armazém, parabéns. Todas as palavras são acentuadas, né? E é a última sílaba, então é a oxítona. Você já sabe que a palavra oxítona precisa ter pelo menos 2 sílabas. Se tiver uma sílaba só, ela é monossílaba, uma sílaba. Daí não entra nessa regrinha aqui, ok? Palavras que têm a última sílaba tônica são classificadas como oxítonas. E aí, agora esse quadro aí é bem legal a dica. As palavras oxítonas terminadas em A, E, O, seguidas ou não de S, além das terminadas em e ens. Veja lá na atividade 16, como é que eu acentuei lá. E como que fica a pronúncia quando ela é mais aberta, quando ela é mais fechada? Lembra da avó, avô. Avó, acento agudo. Avô, acento circunflexo. Fica diferente, não fica? O som é diferente. Então, eu tenho lá dominó, maracujá, café, avó com agudo. Eu tenho matinê, você, avô e inglês circunflexo. Então, essas dicas são muito importantes, porém, elas só vão ter importância no nosso dia a dia no texto. Então, tem que ficar ligado no texto.
ler bastante, sublinhar a palavra, escrever novamente é importante, mas precisa sempre fazer a relação do sentido da palavra na frase, no texto. Ok? Combinado? Corrigido? Se precisar, para um pouquinho o vídeo e corrige. Ok? Vamos para outras atividades? Vamos lá! E aí a professora também quer lembrar dessa atividade aqui, que é um jogo que está lá no positivo 1, que você pode acessar pelo livro digital. Tem um jogo bem bacana com a sílaba tônica. Você já jogou? Então, concluímos essas atividades com a oxítona tônica ou a sílaba tônica. Vamos corrigir e pensar em outras atividades? Vamos lá? Agora é hora de relembrarmos sobre o texto receita. Lembra dos bifes de mandioca? A professora fez a receita. Então, esse texto, ele é um texto instrucional, como o jogo da onça. Lembra do jogo da onça? Só que a receita ela tem suas especificidades. Ela é organizada em duas partes: ingredientes e modo de preparo. E tem o título ali, bifes de mandioca. Ela vai instruir o leitor a fazer algo que, no caso, é a receita, o passo a passo. Mas vamos responder aqui as perguntas desse texto? Nós já conversamos sobre esse texto na semana 12, mas combinamos de corrigi-lo na semana de revisão. Então, vamos lá. Lápis na mão. A receita ensina o preparo de um alimento doce ou salgado. Lembra que nós conversamos? Salgado porque os ingredientes levam sal, pimenta, né? E até o próprio título remete ao salgado. Há uma advertência na receita. Você explicou com as suas palavras que advertência é essa? Ela chama a atenção do quê? Que para fazer essa receita você precisa pedir ajuda de um adulto, por causa da fritura, que é perigoso. Você acha essa advertência importante? A professora acha importantíssima, porque vai azeite quente e é perigoso. Pediu para circular no número atividade 5, número 5, o título, que é bifes de mandioca. Em sua opinião, por que ele recebe esse nome? Ele tem o quê? Tem um formatinho de bife, não é mesmo? A receita está dividida em duas partes. Quais são? Ingredientes e modo de preparo. Os ingredientes, eles fazem o quê? Eles listam os alimentos que serão utilizados na receita. E o preparo explica como fazer. Página 47. Depois, você pode dar aquela pausa rapidinha no vídeo e faz a conferência escrita. Escreve bem devagar. Página 48. Pergunta os ingredientes: mandioca, cebola, cebolinha, ovo, farinha de trigo, sal e pimenta. Lembra que a professora fez? Na atividade 8, diz... Atividade 8, releia esse trecho. 2 xícaras de mandioca cozida e moída. O que indicam o número e as palavras em destaque? Indicam o quê? Que você vai precisar de 2 xícaras de mandioca cozida e moída para preparar essa receita. Cozida é uma coisa, aí você vai ter que moer, certo? Circular ali agora as outras medidas que tem no texto. O que tem lá no texto? Procura lá e circula.
2 colheres de sopa de cebolinha e de farinha de trigo. Qual é a ordem das ações no preparo da receita? Primeiro você faz o quê? Você mistura, depois você divide, depois você achata e depois você frita. É isso? E agora vamos olhar para mais uma receita, o bolinho de mandioca com queijo. Lembra na página 50 que nós conversamos a respeito? Você vai organizar o modo de preparo utilizando os verbos que estão ali ao lado. Você fez essa tarefa em casa, com os verbos. Então, primeiro, vamos ver o passo a passo. Primeira coisa, o que tem que fazer na receita? Tem que descascar. Então, aqui diz para você descasque. Ele está fazendo o quê? Ele está pedindo para você fazer como se fosse uma ordem, um pedido, né? Descasque. Descasque a mandioca e cozinhe. Depois, o que você vai fazer? Depois de descascar, você vai escorrer a água. Então, você escorra a água e amasse a mandioca. Tá vendo como é que o verbo fica? A palavrinha de ação que essa palavra ela está apresentando, ela está escrita de uma maneira diferente. Descasque, escorra. Agora, junte a manteiga derretida. Depois, por fim, adicione aos poucos a farinha de trigo. Aí, você tem que amassar. Então, eu vou pedir para você, amasse até dar o ponto. Depois o 4, molde a massa em bolinhos, recheie com cubos, olha aí. E por último, você tem que fritar. Então, você recheie com cubos de queijo e frite. Tá vendo? Como é que a gente chama este verbo aqui? A gente diz que ele está no imperativo, porque ele expressa uma ordem, um pedido, uma instrução. Nós falamos no imperativo. O verbo é descascar, escorrer, amassar, rechear, fritar. Mas quando você utiliza em receita, a gente usa o verbo no imperativo. Corrigiu aí? Corrige e vamos para frente. Agora, nós temos um texto diferente, que é uma piada do que nós estávamos vendo do texto instrucional da receita. Mas nós temos que ver neste texto, que a professora pediu que você fizesse, nós fizemos uma parte juntos na aula, e eu pedi que você fizesse o restante em casa. Os verbos que aparecem no texto. Então, o verbo é aquela palavrinha que ele expressa uma ação. Ação para nós, o que é uma ação? Uma ação. Dá para lembrar filme, né? Como é que é o filme que fala? Ação, gravando ação, né? Não é assim? Ação é movimento, não é? O que você acha que é uma ação? Vamos fazer uma ação. Vou ter uma ação, vou tomar uma atitude, vou ter um movimento, algo que eu vou fazer em direção de alguma coisa, não é mesmo? Ó, eu vou correr, eu vou pular, eu vou falar, eu vou abraçar. Então, essas palavras, elas exprimem um movimento, uma ação. Mas vamos achar então no texto juntos aqui, você fez? É para grifar. Então, vamos grifar no texto? Olha só. Então, aqui ele pede para ler, né, a piada. Vamos ler a piada, então? Esta terra não dá nem mandioca. Um funcionário do Ministério da Agricultura foi fazer uma pesquisa num lugarejo perdido no meio do Brasil. Encontrou um camponês descansando na rede e começou sua pesquisa. Essa terra dá feijão?
Feijão? Não, não dá, não, senhor. Dá milho? Ah, que eu saiba, não. Então, dá cana? Cana? Mas imagine, cana não dá, não. E mandioca? Mas de jeito algum. Não dá nem mandioca? Quer dizer, então, que não adianta mesmo plantar nada nela? Plantar? Bom, se plantar, aí a coisa é diferente. Olha que piada legal. Foi retirado do almanaque Pé de Planta e foi escrito pela Rosane Pamplona. Ele conversando, mas não planta nada, daí não dá, né? Vamos ver aí os verbos. Olha só, a professora grifou, você está acompanhando já. Pega seu livro aí, veja o que você grifou. Então, a professora grifou ali, foi fazer. Então, ó, foi fazer. Foi é do verbo ir, né? Foi. Foi fazer. É uma ação. Perdido. Um lugarejo perdido. No meio do Brasil. Perdido. Encontrou, do verbo encontrar. Descansando, do verbo descansar. Começou, do verbo começar. Olha quantos. Dá, do verbo dar. E dá tem um monte, ó. Dá, tem várias linhas aí. Circula tudo. E, faltou saiba ali. Que eu saiba também é. Imagine, o dá de novo, o adianta, o plantar. E tem um monte, você viu? Plantar é do verbo ser, ele é assim. Então, tem muitas palavras aí que exprimem ação. Mas o que a professora quer que você perceba nesse texto? Fica de olho aí. Que a maneira de escrever esse verbo é diferente daquele da receita, não é? Que nós falamos que o verbo ele está lá dando uma ordem. Então, o que acontece? Se eu fizesse assim, será que teria graça? Imagine, né? Usar de milho, né? Imagine, como é que a gente diz? Plante, né? Daí eu acho que ia perder a graça, né? Comece. Você ia pedir assim que a piada ia perder a graça. Até a pergunta 4 é exatamente essa, né? Então, eu acho que não ficaria legal trocar, né, a escrita desse verbo. Por isso que o verbo que dá uma ordem, né, ele é mais mesmo para uma receita, para um jogo, daí sim. Então, olha aí quantos verbos. Achamos mais alguns verbos. Então, vamos para frente agora. E agora, alunos, mais uma receita. Vocês vão ficar craque nesse gênero textual, nesse texto, receita, texto instrucional. A última, para nós terminarmos a nossa revisão. A professora selecionou algumas atividades para nós corrigirmos e revisarmos, certo? Então, alunos, ó, receita de doce de banana. Nós lemos aquele dia, então lembrando a organização, ingredientes e o modo de preparo. Você vai ter aqui o rendimento e o tempo de preparo também nessa receita. Quais são os ingredientes, então? Vamos lá nos encontrar na parte dos ingredientes: banana nanica, açúcar e fava de baunilha. A fava de baunilha, ela é uma sementinha. Então, o que acontece? Hoje a gente compra no mercado aquelas essências, né? Porque ela é uma iguaria muito cara, essa fava. Então, hoje a gente compra nos supermercados, né? Você conhece? O 4, qual é o principal ingrediente da receita? A banana. Em que partes essa receita foi dividida? Ingredientes, modo de preparo, tá vendo? Então, o rendimento e o tempo de preparo vai entrar tudo no modo de preparo.
Qual que é a finalidade? Para que serve cada parte da receita? Bom, a primeira parte, ela vai apresentar os itens que você vai precisar para fazer a receita, o passo a passo, não é? Então, são apresentados os itens para fazer o doce. E na segunda, são indicadas as ações necessárias para preparar o doce. Coloque, leve, mexa, tá vendo? Então, são as ações para vocês fazerem. São os verbos, ok? Essas palavras mágicas. Em qual categoria de cardápio você incluiria essa receita? Nós estudamos o cardápio. Na sobremesa, eu acho que fica mais interessante, é doce. Então, alunos, terminamos aqui a nossa aula de revisão. Terminamos o volume 2. Se ficou alguma atividade sem fazer, volta lá nas semanas, assiste, para o vídeo para que você possa visualizar a resposta, né? E estude. Estude bastante, que logo, logo tudo isso vai passar. E a Prof. Cris adorou estar aqui com vocês. Então, você já sabe, SPE com você.